E aí galera, você que vai prestar Unicamp, FUVEST, meio ano já passou, falta pouco tempo, mas ainda há tempo de você se preocupar com a leitura obrigatória dos vestibulares. Olha, ler o livro é obrigatório. Por quê? Porque os vestibulares não vão cobrar apenas aquilo que aparece nos resumos, obviamente. Eles cobram detalhes mais específicos da leitura do livro, num tipo de questão que a gente chama de verificação de leitura. No entanto, há tempo ainda de você fazer a leitura dos livros que faltam. Se você não leu nenhum, dá uma agilizada aí. Mas o que é importante não basta simplesmente você ler o livro. Você tem que ler com uma atenção um pouco mais redobrada, porque é cobrado de você, com relação a essa leitura, que você tenha uma análise crítica do que você está lendo. Então, é interessante que você lembre, na leitura do livro, de todas as aulas que você teve do autor, do período. Acompanhe as aulas de livro específicas que vão ter no sábado, nesse segundo semestre, mas também veja alguns resumos que você achar na internet, em alguns livros específicos. Isso tudo vai ajudar você a entender melhor o livro, algumas partes, e fazer algumas análises mais abrangentes. Eu quero destacar aqui um tipo de questão que cai no vestibular, que é a questão de literatura comparada. Por quê? Não cai simplesmente sobre um livro e vão perguntar só sobre esse livro. Um tipo de questão que tem ficado cada vez mais recorrente é um tipo de questão que pega um elemento de um livro e compara com outro livro. Exemplo, uma questão mais ou menos batida de vestibulares é a questão do agregado. Temos agregados em 3 livros obrigatórios do vestibular. Tem o agregado Zé Dias, em Dom Casmurro, tem o agregado Botelho, em O Cortiço, e temos o Leonardinho, de Memórias de um Sargento de Milícias, que vira um agregado também. É interessante você saber estabelecer a diferença da relação de agregado que cada um tem com as famílias com as quais se relacionam. Tem também a questão da sensualidade que existe por trás de Rita Baiana, do Cortiço, e a sensualidade de Vidinha, de Memórias de um Sargento de Milícias. E tudo isso você vai conseguir identificar e entender melhor quando você vê a época, quando você vê a escola literária, quando você vê a característica do autor, e tudo isso você vai saber estudando, vai saber lendo. Então, dedicação à leitura, pessoal, não é só ler para cumprir tabela, é ler para entender, analisar e adiante. Beleza? Então vamos lá, não percam tempo e venham nas aulas, ok? Boa prova!